Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um caso que aconteceu em 1987. É realmente um caso muito terrível, porque todo o crime aconteceu bem na frente de uma criança que tinha apenas 2 anos. Antes da gente começar o nosso caso de hoje, eu tenho uma dica aqui pra vocês de um aplicativo que eu tenho certeza que vocês vão amar, assim como eu amei. Então, se você gosta de passar o seu tempo livre assistindo um filme de terror, um filme de suspense, um filme de investigação, bem parecido com o que eu trago aqui para vocês, eu tenho um aplicativo para indicar que vocês vão gostar. Eu tô falando do UniTV. Você tem acesso a mais de 280 mil tipos de conteúdo, sendo filmes, séries e até animes. Se liga que tem até filmes que ainda estão no cinema. Mas não é só isso. O UniTV também disponibiliza 500 canais ao vivo para você não perder nada. Tem canais de notícias, filmes e de futebol para você nunca mais perder o jogo do seu time. Para melhorar ainda mais, esse aplicativo aqui está disponível para celular, para PC, para TV Box e ainda, a melhor parte, não tem nenhum anúncio. E o serviço dele é muito bom. Então não vai ter aquele negócio chato de ficar travando quando você estiver assistindo um filme, uma série, enfim. O negócio é muito bom mesmo. Então não perde seu tempo, já baixa o aplicativo. O link tá aqui na descrição e também no comentário. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, procuro trazer casos pouco conhecidos, então se você gosta, já se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante, deixa um comentário também, não esquece de ativar o sininho de notificações e bora pro vídeo. Leland é um subúrbio de Wilmington, situado ao longo da margem oeste do rio Brunswick, na Carolina do Norte. Ela é descrita como uma cidade média, mas ainda com aquele charme de cidade pequena. O que aconteceu em fevereiro de 87 deixou todos os moradores chocados, e eles nunca imaginariam que algo tão terrível aconteceria na sua cidade. Beverly Mintz, ou apenas Jay, como era conhecida por seus amigos e seus familiares, estava com 23 anos e morava em Leland com seus 2 filhos. Na manhã de 23 de fevereiro daquele ano, ela recebeu uma ligação de sua mãe, Lorraine Porter, por volta das 9h45. A ligação era sobre um anúncio no jornal sobre um colchão d'água que as duas estavam tentando vender. Embora Jay tivesse o colchão em sua casa em Leland, o número de telefone de sua mãe estava incluído no anúncio e um homem tinha acabado de ligar para ela com uma oferta para comprá-lo. Lorraine, então, deu algumas instruções sobre como ele chegar até a casa de sua filha e ligou para ela para avisar que o homem passaria por lá naquela manhã. Só que o que a Jay ainda não tinha falado para sua mãe é que naquela manhã ela já tinha negociado um colchão, uma outra pessoa tinha ido até a casa dela e estava tudo certo, ele iria provavelmente em algum momento buscá-lo. Só que a mãe, é claro, não sabia disso, então ela disse o seguinte: bom, quando esse comprador chegar, você fala que você já vendeu o colchão e tal, ele nem precisa entrar nem nada, você só passa a informação de que o colchão já foi vendido e aconteceu um problema ali que as duas não tinham se comunicado, e a Jay disse para a mãe que ela não precisava se preocupar, que ela iria resolver isso. A Lorraine não tinha ficado com nenhum dado desse comprador, então realmente não tinha como ela ligar para ele e explicar o que tinha acontecido. O filho de Jay, Andrew, comemoraria seu 2º aniversário no dia seguinte, e Jay estava ocupada planejando uma festa de aniversário para ele. Algumas horas depois de falar com a filha pelo telefone, Lorraine passou na casa dela para ver se ela precisava de ajuda nos preparativos da festa. Assim que ela se aproximou da porta da frente, ela sabia que algo estava errado. A porta, que Jay sempre mantinha bem trancada, estava aberta. Lorraine, então, entrou cautelosamente na casa, chamando pela filha, ao passar pela porta da frente. Mas ela não ouviu nenhuma resposta, apenas o choro de seu neto. Seguindo de onde estava vindo o choro da criança, ela foi até o quarto da filha e lá encontrou o seu maior pesadelo. Jay estava na cama em uma poça de sangue,
com as mãos amarradas nas costas e uma fronha em seu rosto. Ela foi esfaqueada várias vezes no peito e nas costas, e tinha um grande ferimento em sua garganta. Andrew, que estava sentado ao pé da cama de sua mãe, ele não tinha nenhum ferimento, mas ele estava claramente traumatizado. Quando ele viu sua avó, ele chorou e disse: "Homem malvado machucou a mamãe." A mamãe chorou. Lorraine pegou o menino e saiu correndo da casa. A casa de Jay ficava ao lado de uma floricultura, então a Lorraine entrou correndo na loja e gritou para a mulher para chamar a polícia. Os policiais chegaram e confirmaram que nada poderia ser feito para ajudar Jay. Infelizmente, ela já estava morta. O médico legista determinou mais tarde que Jay recebeu 8 ferimentos feitos com uma faca. Outra coisa que o legista descobriu era que ela foi abusada sexualmente. Ela foi assassinada cerca de 1 hora antes de ser encontrada. Os detetives vasculharam a casa em busca de possíveis evidências e encontraram um recorte de jornal contendo o anúncio do colchão d'água de Jay. Ali na lista dos anúncios, o colchão d'água da Jay estava circulado, levando os investigadores a acreditar que o papel foi deixado para trás pela pessoa que tirou a vida da Jay. A polícia tinha praticamente certeza de que a pessoa que fez aquilo com a Jay era aquele homem que se interessou pelo colchão, mas eles não sabiam quem ele era, não tinham nenhuma informação, até porque quando a Lorraine falou com ele no telefone, não pegou o telefone dele, nenhuma informação nem nada, e por isso ela também estava se culpando muito, porque ela deu as instruções para ele de como chegar até a casa da filha. A irmã de Jay, Jill, morava no Colorado. Ela estava a caminho da Carolina do Norte para comemorar o aniversário do sobrinho quando soube o que havia acontecido com sua irmã. O que deveria ser uma ocasião muito feliz se transformou em um momento de luto. Os entes queridos de Jay ficaram chocados com sua morte violenta e só podiam esperar que os investigadores encontrassem rapidamente o responsável. Os detetives imediatamente começaram a entrevistar todos que conheciam Jay. Eles descobriram que a jovem de 23 anos havia se separado recentemente do marido, William, que era militar. Na maioria dos casos, o ex-marido seria automaticamente considerado suspeito. Mas os investigadores logo descobriram que teria sido impossível para o ex da Jay tê-la matado. Ele estava na Alemanha no momento do crime, então ele deu um álibi sólido para aquele dia em específico, e a polícia então sabia que não tinha como ter sido ele. Jay tinha 2 filhos pequenos, o Andrew, que estava em casa e viu tudo aquilo que aconteceu com a mãe, e o BJ, seu filho de 4 anos, que estava visitando a avó paterna no dia do crime. Depois de se separar do marido, Jay começou a trabalhar como garçonete em um restaurante em Wilmington, na Carolina do Norte. Sua prima, Angela, junto com sua filha mais nova, mudaram-se para casa junto com Jay e seus filhos, o que ajudou Jay a pagar algumas contas e também deu uma sensação adicional de segurança. Mesmo assim, Jay parecia que sabia que alguma coisa ruim iria acontecer com ela. Bom, 1 semana antes do crime, a Jay teve um sonho terrível. Ela sonhou que um homem desconhecido a matou no sonho. Ela acordou muito desesperada, aquilo parecia ser muito real. E ela contou para sua prima, para a Angela, aquilo que tinha acontecido. E depois que o crime realmente aconteceu, como a Jay sonhou, a Angela ficou pensando, bom, será que ela teve uma premonição do que iria acontecer? Os investigadores descobriram que Jay, que era uma jovem muito simpática e doce, atraía muita atenção masculina. Ela começou a namorar novamente após a separação com o marido, mas não era um relacionamento muito sério. Angela lembrou que havia alguns homens que pareciam estar totalmente obcecados por Jay, embora ela não tivesse demonstrado nenhum interesse por eles. Um homem, que era um cliente que frequentava muito o restaurante onde a Jay trabalhava, levou uma rosa para ela enquanto ela estava trabalhando. Outro homem também descobriu onde a Jay morava e escreveu "Eu te amo, Jay", na frente da entrada de sua casa. Jay não se sentiu ameaçada por nenhum desses homens e sempre foi muito educada com eles quando os via. Nenhum dos dois jamais exibiu qualquer comportamento de agressão quando Jay rejeitou seus avanços. As coisas tomaram um rumo sinistro depois que Jay decidiu vender o seu colchão d'água. O jornal local estava publicando um especial onde os clientes que visitavam pela primeira vez podiam colocar um anúncio gratuitamente.
O anúncio gratuito, então, ficaria cerca de 30 dias ali no jornal, e se o cliente quisesse colocar novamente o item para venda, ele teria que pagar uma taxa. Quando a Jay colocou o seu colchão d'água à venda pela primeira vez, ela usou o seu próprio número de telefone. Mas isso com certeza não foi uma boa ideia. Quase imediatamente, ela começou a receber telefonemas estranhos de um homem que fazia comentários inapropriados, sempre que a Jay ou a Angela atendiam o telefone. Depois de 30 dias, o colchão d'água ainda não havia sido vendido, e Jay então decidiu colocar outro anúncio no jornal. Para aproveitar a promoção gratuita, a Lorraine colocou o segundo anúncio usando o seu número de telefone, embora Jay continuasse recebendo algumas ligações em sua casa de pessoas que salvaram o primeiro anúncio. Ninguém sabia exatamente quantas pessoas haviam telefonado para perguntar sobre o colchão d'água. Os detetives pensaram que era provável que um dos homens que ligou sobre o colchão d'água fosse o assassino de Jay, provavelmente aquele que conversou com a sua mãe. Eles até consideraram a possibilidade dela ter sido morta por alguém que ela conhecia, mas eles acharam que isso era bem improvável, pois o Andrew não foi ferido. Então a polícia imaginou que, a pessoa entrou ali na casa, era um conhecido, tirou a vida da Jay, mas é claro que o Andrew viu tudo. Então, se fosse uma pessoa conhecida, ele poderia reconhecê-lo, falar para a polícia ou para a avó que sabia quem era aquela pessoa, conhecia. Então, eles praticamente descartaram isso, porque se fosse alguém conhecido, provavelmente essa pessoa teria feito alguma coisa com Andrew. Então era mais provável que o assassino fosse um estranho que sabia que Andrew não seria capaz de dizer o seu nome à polícia, até porque ele não o conhecia. Andrew só conseguiu contar à polícia que se escondeu quando o homem branco começou a atacar sua mãe. Não havia sinais de entrada forçada na casa, então o assassino provavelmente bateu na porta da frente e perguntou sobre o colchão d'água. Como ela havia concordado em vender o colchão d'água para uma outra pessoa que ela já tinha combinado, Jay disse à mãe que não deixaria o homem que ligou naquela manhã entrar para dar uma olhada. Mas era possível que o homem tivesse oferecido a ela talvez um preço mais alto para comprar e assim conseguiu entrar na casa da mulher. Ele também poderia tê-la dominado na porta, forçando a passagem por ela antes que ela tivesse a chance de fechar a porta. Enquanto os detetives estavam ocupados tentando encontrar o assassino de Jay, a prima dela precisou se mudar, pois ela não estava aguentando viver na mesma casa onde um crime tão brutal aconteceu. Enquanto isso, Lorraine cuidava dos filhos de Jay até que seu ex-marido pudesse retornar da Alemanha. No fim de semana após a morte de Jay, a família sofreu outro golpe quando soube que alguém invadiu a casa vazia da Jay. Uma porta foi arrombada e um aparelho de som foi roubado. Mas a polícia não acreditou que isso tinha alguma ligação com o crime. Houve vários outros roubos relatados na vizinhança, e esses se encaixavam no mesmo padrão. Provavelmente o ladrão aproveitou que a casa estava vazia e realizou o roubo. Nas semanas depois do crime, os detetives interrogaram dezenas de pessoas, mas não conseguiram nenhuma pista. Eles notaram que a casa da Jay estava localizada em uma estrada principal com muito trânsito. Então, eles estavam convencidos de que alguém tinha visto o assassino entrando ou saindo da casa. Eles pediram ajuda ao público. Lorraine ligava diariamente para os investigadores para obter atualizações. Nos primeiros dias de investigação, ela tinha certeza de que era apenas uma questão de tempo até que o assassino fosse capturado. Mas à medida que os dias se transformavam em semanas e depois meses, ela começou a se perguntar se o caso algum dia seria resolvido. Apesar de contar com várias pessoas de interesse, os detetives nunca conseguiram avançar muito no caso. O ex-marido de Jay, o William, morreu em 93. Lorraine e seu marido receberam a custódia dos netos. À medida que Andrew foi ficando mais velho, suas memórias da sua mãe desapareceram e ele não conseguia mais se lembrar de nada que ele viu no dia do crime. Lorraine nunca se recuperou totalmente após a morte de sua filha. Sua dor foi agravada pelo fato de o assassino ainda estar à solta. Ela temia que ele pudesse matar novamente. O tenente que participou do caso disse que os investigadores ainda consideram o caso de Jay ativo. Ele disse que eles analisaram dezenas de pessoas de interesse, mas não conseguiram conectar nenhuma delas ao assassinato. Os detetives ainda esperavam que alguém com conhecimento do crime ligasse para eles com a dica de que precisavam, para finalmente resolver o caso.
Lorraine morreu aos 63 anos em junho de 2007, sem nunca saber quem foi o responsável pela morte de sua filha. Jill disse mais tarde a um jornal que sua mãe sempre se sentiu culpada por dar instruções ao homem que ela acreditava ter sido o assassino de Jay. Ela viveu com muita dor e culpa pelo resto da vida. Seu coração estava partido. De acordo com Jill, Lorraine planejava passar na casa de Jay no início do dia do crime, mas demorou um pouco para sair de casa. Era algo que a assombrava. Ela sempre disse que se tivesse passado por lá antes, talvez pudesse ter salvado sua filha. Ela pensou que talvez as coisas tivessem sido diferentes. Em 2021, o atual tenente disse que os detetives continuam trabalhando ativamente no caso de Jay. Ele admitiu que os investigadores tinham algumas pessoas de interesse, mas ninguém foi publicamente nomeado como suspeito. Como a tecnologia do DNA avançou muito desde 1987, o tenente espera que os testes adicionais em algumas das evidências coletadas no local possam finalmente aproximá-los da identificação do assassino. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui pra vocês, é bem chocante, principalmente a parte em que o filho dela viu tudo. Infelizmente, ele era muito pequeno, ele não conseguiu ali dizer para a polícia ou, descrever. É claro, ele era muito pequeno para conseguir fazer algo tão difícil, que é difícil até pra gente que é adulto já. Então, ele, é claro, também ficou muito traumatizado com tudo aquilo que aconteceu. É um caso muito terrível, mas assim como o tenente disse, a gente espera que algum avanço no DNA, alguma coisa ali, alguma evidência ajude a resolver esse caso aqui. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse é mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.